Graça e paz a todos, irmãos. Primeiramente venho à presença de vocês, nessa noite praticamente, o sol já está se pondo aqui na minha cidade. Creio que na de vocês também, muito provavelmente. E eu gostaria de comunicar a palavra de vocês para vocês, a palavra de Deus, que se encontra em João, Evangelho de João 13, capítulo 13, do verso 1 ao verso 20. Logo depois ele vai falar sobre a indicação do traidor, Vai falar aqui que Judas era o traidor. Nós vamos pular essa parte e vamos ler do 31 até o 35, que vai explicar essa passagem. Creio que não precisará de muitas explicações, porém gostaria de me aprofundar um pouco para maior entendimento vosso. Diz o seguinte: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Aqui Jesus fazendo isso. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os meus pés? Ou tu lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, ou não entende agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo, porque aos demais estão todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Gostaria de explicar um detalhe, que é o detalhe que ele disse o seguinte: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Tanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que ele quis dizer com isso? Na oração que ele faz a seus discípulos, diz o seguinte: aqui,
não é essa passagem, mas diz o seguinte: Jesus expressou a seguinte frase aos discípulos: vocês já estão limpos pelas palavras que vos tenho falado. E ele também disse nessa passagem de João 17 o seguinte: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele falou em um outro versículo. Em João 17, quando ele ora, ele diz o seguinte: santifica-os em tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então eles estavam limpos pela palavra, então eles estavam santificados pela palavra. É o que Jesus quis dizer. Agora pulando aqui para o versículo 12, que é a continuação. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? Vós me chamas mestres e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deves lavar os pés uns dos outros. Grave essa palavra: lavar os pés uns dos outros. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Na minha Bíblia está escrito o seguinte, no subtítulo: uma lição de humildade. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Você vai entender o que Jesus está querendo ensinar com tudo isso. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ele está dizendo: se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois, muito felizes sois, se as praticardes, se colocarem em prática essas palavras. Tanto que ele compara o homem prudente como aquele que construiu a casa sobre a rocha, e esta permaneceu independente das tribulações do mundo. Mas a casa que foi edificada sobre a areia, o homem que vive segundo as suas regras e não sob a conduta de Cristo, ele cai, mesmo se dizendo cristão, apenas nomeando-se como cristão, ele cai. Porque não tem prática, não tem fundamento e não tem raiz. Não tem a raiz em si mesmo, né? Ora, se sabe essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que eu escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Então quer dizer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, né? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então quem recebe um evangelista ou um pastor que está evangelizando a algum irmão, está recebendo a Deus. Quem recebe estas palavras, recebe a Cristo em seu coração. A fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus. Não somente confessando com a boca, mas com uma mudança de vida. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Agora verso 31. O novo mandamento está escrito no meu subtítulo. Quando ele saiu, disse Jesus: ora, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco
estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou. É um mandamento antigo, na verdade, não é um novo, né? Como João diz. Um novo mandamento vos dou, um mandamento antigo, né? Oi, tudo bem? Tranquilo. Valeu. Amém. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que disse aos judeus também agora vos digo, a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual que é a lição de humildade que Cristo quis representar nessa passagem? O amor ao próximo. A palavra de Deus, os apóstolos disseram o seguinte: sejam servos uns dos outros pelo amor, por meio do amor de Cristo. Ame uns aos outros por meio do amor de Cristo que opera em nós. O que ele quis dizer com isso? A palavra servo significa escravo. E ninguém gosta de escravidão. Mas o amor de Cristo revelado em sua cruz nos cativa de tal maneira a vivermos dessa maneira, amando o próximo, sendo escravos uns dos outros e tratando como superior o outro e não a si mesmo, dando honra aos outros acima de si mesmo. Na verdade, considerando-se em último lugar em tudo, para dar honra aos outros e para servir aos outros. É isso que Jesus quis dizer. Da mesma maneira que vos amei, amem assim uns aos outros. E todos conhecerão que sois meus discípulos, se assim praticardes o amor uns aos outros. O que você mais vê dentro da igreja é divisão entre irmão e irmão. E a palavra de Deus nos orienta o seguinte: suportai-vos uns aos outros, suportai as dificuldades, suportai os defeitos uns dos outros, por meio do amor. Então, o amor nos leva a ser paciente, bondoso. É o que está descrito na palavra de Deus. O amor não é invejoso, não busca os próprios interesses. E é o que muitos homens têm feito dentro da casa de Deus. Não somente ele, mas os do mundo também. Não pensem que os do mundo escapará. Se nós que estamos na igreja não podemos escapar do juízo de Deus, se negligenciarmos tamanha salvação, quem dera os que estão lá fora, quem dera os que estão no mundo. A palavra igreja significa eclésia, no grego eclésia, ou eclesia, que diz o seguinte: sair para fora. E que tipo de mensagem que Cristo pregou que falou de sair para fora? E eu vou explicar e vai ficar bem claro para ti. Lembra da passagem de Lázaro? Quando Jesus chamou Lázaro para fora e disse: Lázaro, vem para fora. E ele assim o fez, saiu para fora. É isso que ele quer dizer. Igreja significa sair para fora do mundo, do sistema do mundo, sair para fora da carne, sair para fora de toda a carnalidade e entrar em uma nova realidade, em uma nova vida. Compreende? Entrando em uma nova realidade, entrando em uma nova vida, já não vive mais você, mas Cristo em você vive. É como diz certo versículo. Diz o seguinte: crucificado estou com Cristo, e a vida que agora vivo na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, na fé do Filho de Deus.
Então o que acontece? O que ocorre é o seguinte, prestem muita atenção, não liga para esses cachorros aí gritando aí. Agora não vivemos mais para o mundo. Cristo nos tirou da escravidão do mundo, Cristo nos tirou da morte espiritual para vivermos uma vida espiritual, regrada pela palavra de Deus. Então é isso que significa igreja: sair da morte, sair do sepulcro, sair da condenação, sair do inferno para o céu. É isso que significa igreja. Não é somente sair para fora do mundo, não é somente sair para fora da carne, é sair da morte espiritual para a vida espiritual em Cristo Jesus. E como que isso acontece? Como isso se deve? Crucificando todo dia a sua carne, negando-se a si mesmo. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, Ele te convidou a sair para fora. Sair para fora de si mesmo, do seu egoísmo, para poder amar o próximo. Sair fora de todo o domínio de Satanás sobre sua vida, para você viver a vida que Ele te deu. E não para viver mais de sua maneira, para ser escravo de Cristo, por amor a Cristo. Um amor que nos enlaça, um amor que nos acorrenta, um amor que nos faz ter prazer e estar acorrentados com Cristo, unidos a Cristo em um só Espírito. Graça e paz seja com todos vós. Amém?